para Deus? Então não havia mais nenhuma escuridão. Eu acabava de vir da escuridão. Quem quer que fosse esse ser estava totalmente separado da escuridão. Não vi sombra, não vi mal, apenas uma pura radiação branca, e ele sabia meu nome. Será que eu estava na presença de Deus e falando com ele? Pensei, se for, ele é capaz de ver meu espírito totalmente nu. Ele pode ver tudo. Comecei a recuar. Enquanto eu recuava em direção à escuridão do túnel, observei ondas de radiação saindo dele. Esperei que me tocassem e literalmente me levassem de volta ao centro. Mas enquanto aquelas ondas de luz emanavam para frente, elas passavam por mim. E tudo o que senti foi amor. O amor fazia com que me derramassem lágrimas. Estava simplesmente chorando. Podia sentir aquela aceitação vindo. Eu disse, Deus não pode me amar. Eu amaldiçoei mais amor. Eu disse, tenho cometido, meu Deus, pecados. Tenho dormido por aí, usando drogas e mais. Conforme o amor aumentava cada vez mais, eu revelava o que sabia ser as coisas mais imorais da minha vida. Quando a luz se abriu, vi que bem no centro havia os pés descalços de um homem. Em torno dos tornozelos, uma veste branca ofuscante. Ela não era de tecido, mas de luz. Depois de ver aquilo, comecei a levantar o rosto e ver o peito do homem e seus braços estavam esticados, com a veste branca ofuscante, como se me recebesse. Quando olhei, eu soube que estava diante de Deus. É uma grande emoção. Não dá para ficar preparado. Não há como se preparar para ver isso. Eu apenas fiquei parado em total admiração. Quando olhei em direção da cabeça dele, seu cabelo era de um branco radiante. Do seu rosto parecia haver luz brotando em ondas, emanando de todo o seu rosto. Não dava para ver os traços desse rosto porque a luz era 10 vezes mais brilhante que toda a luz que havia visto e estava emanando do seu rosto. Comecei a caminhar em direção a ele. Tive vontade de ver seu rosto. Saberia que Deus era... Quando fiquei a alguns metros da sua presença, comecei a colocar meu rosto na luz. E ela não feriu meus olhos, como se pudesse ver dentro dela. Quando aproximei mais o meu rosto em direção à face dele, esperando romper aquele véu, quando avancei, ele se moveu de repente. Vi uma abertura de forma circular, como uma janela para a eternidade ou uma porta para a eternidade. Quando olhei através dela, pude ver uma terra toda nova se abrir diante de mim. Foi como se eu estivesse de pé na soleira da eternidade e estava espiando dentro dela. Enquanto olhava, pude ver a grama com a mesma luz e vida emanando dela. Pude ver flores, campos. Eu sabia que se pisasse na grama não a danificaria. A cor e a energia e a vida que emanavam dela foi incrível. Vi um rio de água pura e cristalina, árvores ao longo das margens, colinas subindo para a esquerda. Olhei à minha direita, havia montanhas lá longe, o céu bem azul, bem límpido. Fiquei ali parado e disse, isto é o paraíso. Quando olhei, senti que aquele era o meu lugar. Como se tivesse sido criado por Deus para viver ali. Pensei, por que não nasci logo aqui? Por que nasci naquela terra? Senti que havia voltado para casa. Senti que havia percorrido o mundo atrás daquele paraíso. E lá estava ele, bem diante de mim. Pensei, estou em casa. Estou em casa. Quando comecei a entrar, a presença dele voltou na minha frente e bloqueou a passagem. Ele me fez a pergunta, Ian, agora que você viu, você deseja entrar ou deseja voltar? Deus, eu não sou casado, não tenho filhos. Não há motivo algum para eu voltar. Eu não quero voltar. Quando olhei para trás, para minha surpresa, Deus me mostrou uma pessoa que me amava.
No instante em que vi minha mãe bem atrás de mim, eu chorei. Pensei que não só havia mentido para Deus, como havia alguém que me amava. E pensei, se morri, isto está mesmo acontecendo, e eu entrar neste paraíso, na presença de Deus, será que minha querida mãe saberia que seu filho incrédulo havia orado naquela ambulância, se arrependido dos seus pecados, entregado sua vida a Deus, e que Deus havia escutado esse jovem e o convidado a entrar no paraíso? Pensei que minha mãe acharia que seu filho havia ido para o inferno. Pensei que receberia um telegrama ou um fax dizendo: seu filho morreu ontem à noite, quer que ele seja enviado num caixão ou as cinzas num jarro. Pensei, se isso acontecesse, poderia destruí-la, ela sofreria tanto, perderia a família. Então pensei, aqui estou eu, que egoísmo eu passar e deixar minha mãe me enterrar. Eu quero voltar. Voltei instantaneamente à minha forma física no hospital com o médico que havia me tratado, segurando meu pé direito no ar com um instrumento afiado como um bisturi, examinando a sola do meu pé, mas eu não sentia nada, examinando um pedaço morto de carne. Enfermeira! Ouvi a voz de Deus interrompendo meu pensamento. Ele disse: filho, eu lhe devolvi a vida. O quê? Acabo de ver Deus? O que houve aqui? Senti uma vibração de força passar por mim. Foi como uma baixa voltagem de eletricidade. Vi que todo meu corpo começava a sentir de novo e em algumas horas estava totalmente curado. Perguntei: Deus, o que me tornei? Ele disse: você nasceu de novo. Ele disse: você só saiu porque seus pecados foram perdoados. E o sangue de Jesus o lavou. O sacrifício de Jesus Cristo redimiu seus pecados. Ao sair de sua presença, você se tornou branco como a neve. Eu disse que ele chegou para o lado. Ele disse, segundo Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 18. Deus criou um novo céu e uma nova terra para aqueles que o amam. Ele disse, toda esta terra morrerá, este corpo morrerá. Mas Deus disse, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Morte, onde está o teu aguilhão? A morte foi tragada. Como? Pelo poder da ressurreição de Jesus. O aguilhão da morte é o pecado, mas o dom gratuito de Deus é para aqueles que se arrependem de seus pecados. Seus pecados serão perdoados e eles terão vida eterna. Viver é Cristo, morrer é lucro. Quem eu tenho além do Senhor? Ele disse, uma nova terra e um novo céu e uma nova Jerusalém descerá do novo céu sobre a nova terra, e não haverá mais doenças, nem sofrimento, nem morte, nem guerra, e nós habitaremos com ele por toda a eternidade. E há um rio de vida jorrando do trono de Deus, e aqueles que beberem dele terão a vida eterna. Sabe, é muito fácil mesmo ir para o céu. A Bíblia fala em nascer de novo, receber Jesus em seu coração, receber o Espírito Santo no coração e simplesmente virar uma nova criação. Essas são palavras técnicas, mas é mesmo muito simples. Você só precisa fazer uma pequena oração para o Senhor, pedindo que Ele entre em sua vida, aceitá-lo como Senhor e que Ele morreu por nós. E então, você irá para o céu. É simples assim. Jesus disse que você pode se converter. Na Bíblia, diz que podemos ser salvos. Jesus falou em nascer de novo. Isso aconteceu comigo há 26 anos e mudou a minha vida na época.
Mas falando com todas essas pessoas que estiveram no céu e outras que estiveram no inferno, houve um tremendo impacto sobre mim. Mudou totalmente a minha vida e da minha esposa. Durante meio ano estamos viajando, falando com as pessoas sobre o céu e o inferno. E é para falar com elas sobre o inferno que eu viajo por muitos países mundo afora. Porque creio que as pessoas devem saber que há um lugar a evitar. Pense bem, havia 2 ladrões na cruz. Um riu de Jesus e está no inferno. O outro fez uma breve oração e está no céu. É uma grande diferença. Talvez os mais convincentes de todos e únicas evidências verdadeiras tenham sido os relatos da vida real. Histórias como a de Daniel Ekechuko que vimos hoje e a de Ian McCormick mudaram para sempre nossa ideia da morte e da vida depois dela. Deus, demônios, um reino das trevas, um reino de luz. Fato ou ficção? É você quem decide. E não importa qual seja a escolha, baseada no que você viu, uma coisa está bem clara. O que nós fazemos na Terra ecoará por toda a eternidade. Eu sou Ron Bailey. Muito obrigado por assistir ao Fenômeno Lázaro. Those who come to me will never be hungry. Those who believe in me will never be thirsty. Now I told you that you have seen me, but will not believe. Everyone whom my Father gives me will come to me. I will never turn away anyone who comes to me, because I have come down from heaven to do not my own will, but the will of him who sent me. And it is the will of him who sent me that I should not lose any of all those he has given me, but that I should raise them all to life on the last day. For what my Father wants is that all who see the Son and believe in him should have eternal life. And I will raise them to life on the last day.